No vídeo de hoje nós vamos aprender o que fazer com o rei e como nós ganhamos uma partida de xadrez após a vinheta. Olá a todos, eu sou o mestre nacional Wesley Silva. No vídeo de hoje vou estar explicando para vocês o que é cheque e o que é checkmate. Isso que é um assunto tão importante para que nós possamos saber, porque é assim que nós fazemos para ganhar uma partida de xadrez. Então, como nós vimos nos vídeos anteriores, o rei nunca pode ser capturado. Então, o que fazer para ganhar uma partida de xadrez? O objetivo do xadrez é dar checkmate. E o que é cheque e o que é checkmate? Cheque é quando qualquer peça ameaça capturar o rei. Como nós vimos no vídeo anterior, a dama anda para cima, para baixo, para um lado, para o outro e também nas diagonais. E ela captura da mesma forma que ela anda. Então, se eu mover a minha dama para essa casa, ela está ameaçando capturar o rei. Toda vez que uma peça ameaçar capturar o rei adversário, nós estamos numa posição em que o rei adversário está em xeque. Então nós vemos que aqui o rei negro está em xeque. E quando nós estamos em xeque, nós temos que sair do xeque. Nós não podemos deixar o rei atacado. Então, para sair de um xeque, basta nós movermos o rei para uma casa em que ele não esteja atacado. Agora a dama está atacando uma casa em que o rei não está mais. E agora o rei não está mais em xeque. Quando o rei está em xeque, nós também podemos colocar uma peça na frente. Então vamos imaginar que nessa posição existia um cavalo nessa casa. E como nós já vimos nos vídeos anteriores, nós capturamos apenas uma peça de cada vez. Então eu poderia jogar o cavalo, lembrando que ele se move uma, duas e na terceira casa ele vira. Então nós podemos jogar o cavalo nessa casa e ele agora está defendendo o nosso rei. Nosso rei não está mais em xeque. A dama está atacando apenas o cavalo. E nós podemos imaginar que o bispo estivesse nessa casa. Nós também temos a opção de, quando nós estamos em xeque, nós capturarmos a peça que está atacando o nosso rei. Então a dama está atacando o nosso rei, mas esse bispo está atacando a dama. Nós já vimos que o bispo captura na diagonal assim como ele se move. Então o bispo captura a dama e nós saímos novamente do xeque. Então toda vez que nós estivermos em xeque, nós temos três opções de movimento. Ou nós movemos o nosso rei, ou nós colocamos alguma peça na frente para defender o nosso rei, ou nós capturamos a peça que está atacando o nosso rei. Existem cheques que só existem duas formas de defesa. Um exemplo dos cheques com duas formas de defesa são os cheques com o cavalo. Então nós vamos imaginar uma posição desse tipo. O cavalo está ameaçando capturar o rei, porque ele anda uma, duas e na terceira casa ele captura, em L. Então nosso rei está em xeque e não tem como colocar peças na frente do cavalo, porque ele pula por cima das peças. Então o xeque com o cavalo só existem duas defesas. Ou nós movemos o nosso rei, lembrando que nós não podemos mover ele continuando em xeque. Então nós já vimos que o rei anda para qualquer direção, uma casa de cada vez. Mas nesse caso ele não poderia ir para essa casa, porque o cavalo continua atacando ele. Então o cavalo anda uma, duas e na terceira casa ele vira. E aqui ele está atacando o rei. Então nessa casa nós não poderíamos jogar. Isso é um movimento impossível, um lance ilegal. Então eu poderia mover o rei para uma casa onde ele não fica em xeque. Ou nesse caso eu poderia capturar o cavalo, saindo assim do xeque. Outro xeque que só existem duas defesas é o xeque com o peão. Porque o peão ele só captura uma casa na diagonal indo para a frente. Então se nós movermos o peão para essa casa, nós estamos atacando o rei, estamos ameaçando capturar o rei. E no caso do xeque com o peão, não tem como pôr nada na frente, porque não existe casa entre o rei e o peão. Então aqui só teria como mover o rei para uma casa onde ele não continuaria em xeque, ou capturar o peão que está atacando o nosso rei. Os cheques com as demais peças, nós temos três formas de nos defendermos. Ou nós movemos o nosso rei, lembrando que nós não podemos mover ele para a casa onde ele continua atacado. Ou nós defendemos o nosso rei colocando alguma peça que defenda ele do xeque, ou nós capturamos a peça que está atacando o rei. Existe também o xeque duplo, que é um xeque em que a peça sai da frente de outra peça do seu próprio exército, e as duas peças dão xeque no rei ao mesmo tempo. Então nós podemos ver aqui um exemplo, que se esse bispo se mover, saindo aqui para a casa G6,
ele ataca o rei e ao mesmo tempo a torre também ataca o rei, porque o bispo saiu da frente da torre e ambas as peças estão atacando o rei ao mesmo tempo. Então, no caso do cheque duplo, só existe uma forma de defesa, que é nós movermos o rei. Nós podemos imaginar essa posição, e aqui nós não podemos usar a dama para defender o rei, porque ela defenderia do cheque da torre, mas ela não pararia o cheque do bispo. Da mesma forma, nós não podemos capturar essa torre com a dama, porque esse bispo também está dando cheque. Da mesma forma, nós não podemos capturar o bispo, porque a torre também está dando cheque. Então, contra o cheque duplo só existe uma defesa, mover o rei. E o que é checkmate? É quando o nosso rei está em xeque, ou o rei do nosso adversário está em xeque, mas não existe nenhuma forma de defesa. Então nós podemos imaginar essa seguinte situação, em que as brancas jogam um lance dama E7 e está atacando o rei, está dando cheque. Nessa posição, o nosso rei não pode se mover para essa casa, porque a dama atacaria ele. Aqui, da mesma forma, a dama estaria atacando o rei. Aqui não poderia ser jogado, porque a dama está atacando. E aqui também não poderia ser jogado, porque a dama está atacando. Então nós já vimos que nessa posição não tem como mover o rei. Podemos tentar também colocar alguma peça na frente, mas nesse exemplo não tem casa entre a dama e o rei. Então não tem como colocar nada na frente. E a nossa terceira forma de defesa seria capturarmos a peça que está nos atacando. Mas aqui o rei não pode capturar a dama porque a dama está defendida pelo bispo. Porque se o rei capturasse a dama, o que não é permitido, é um lance ilegal, não pode ser feito, porque o bispo estaria dando cheque no rei. Então essa posição não tem mais defesa, é checkmate. E quando nós levamos checkmate, o jogo acaba. Nós não podemos capturar o rei. Nós atacamos o rei, ele não tem nenhuma defesa, checkmate, a partida acabou. Espero que todos tenham entendido o que é cheque, o que é checkmate. Nós nos vemos nos próximos vídeos da nossa série, desvendando todos os segredos do xadrez. Até o nosso próximo vídeo.